Você acha que a sua vida não é tão perfeita quanto aquelas pessoas na sua rede social. Você foi demitido recentemente, faliu, não passou naquela prova de emprego que você queria ou terminou um relacionamento? Se você já passou por alguma dessas experiências, nesse vídeo eu trouxe para você 7 segredos das pessoas mais resilientes do mundo. E esses segredos foram tirados das vidas de 2 mulheres incríveis que passaram por grandes tragédias e nos ensinaram como elas superaram essas tragédias. Então eu queria passar para que você consiga superar essas suas dificuldades e ter cada vez uma vida melhor. Então, vem comigo. Hoje em dia as redes sociais são feitas para que a gente sempre veja a melhor parte da vida de cada pessoa. Isso cria uma ilusão de que só a nossa vida tem problemas e a vida de todo mundo é perfeita. Mas deixa eu te contar um segredo. Pensa naquela pessoa que tem a vida mais perfeita na sua rede social. Pensou? Essa pessoa já passou por momentos tão difíceis ou mais difíceis que você. A resiliência é a característica das pessoas que conseguem superar mais rapidamente momentos difíceis. Isso é extremamente importante porque as pessoas que conseguem sucesso nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais, em relacionamentos, não são aquelas pessoas que nunca tiveram problemas, mas são aquelas pessoas que conseguem superar de uma melhor forma esses problemas e conseguir continuar suportando e continuar vivendo. E a boa notícia é, essa característica, ninguém nasce com ela. É uma característica que pode ser treinada, desenvolvida como se fosse um músculo. Então eu vou contar aqui a história de 2 mulheres incríveis. Uma delas é uma bilionária que passou por uma grande tragédia e a segunda é uma pesquisadora sobre resiliência que ironicamente também passou por momentos muito difíceis na vida e conseguiram superar e compartilharam as dicas de como elas fizeram para superar conosco. Então eu queria contar aqui para vocês a história dessas 2 mulheres. A primeira delas chama Sheryl Sandberg. Ela é uma das diretoras do Facebook, bilionária, se formou em Harvard e foi a primeira mulher a ser diretora do Facebook. Se você tivesse ela nas suas redes sociais, provavelmente você ia achar que ela tinha uma vida perfeita. Até que em 2015 ela foi fazer uma viagem com seu marido no México e ele estava fazendo academia em um dia. Quando ela foi lá ver como ele estava estatelado no chão. Ela chegou perto, tentou mexer nele, ele não levantou mais. Ele morreu instantaneamente, inesperadamente, de uma arritmia no coração. A partir de então ela tinha 2 filhas pequenas para criar e 2 semanas depois ela estava em uma apresentação que ia ter, todos os filhos estavam com seus pais na escola dela e ela estava do lado de fora no chão com uma amiga chorando e ela dizia: eu quero o Dave, eu queria que o Dave estivesse aqui, que era o marido dela. E a amiga dela virou para ela e falou o seguinte: essa opção não está mais disponível, eu vou te ajudar a achar uma opção B. E com isso deu para ela a ideia de escrever um livro junto com um psicólogo chamado Adam Grant, que ela passa para as pessoas quais foram os segredos que ajudaram ela a superar esse momento tão difícil na sua vida. O livro que ela escreveu chama Opção B e junto com esse psicólogo eles foram pegando quais são algumas das características que as pessoas que passam por momentos difíceis têm em comum, o que elas pensam e como utilizar isso para conseguir superar esse momento difícil. A primeira característica chama-se personalização e ela compartilha que quando ela estava nesse momento difícil, que o marido dela tinha morrido, muitas vezes ela acabava pensando que a culpa era dela, da morte do marido. E isso é uma coisa comum entre o ser humano. A gente sempre acha que quando acontece uma coisa muito ruim, a culpa foi nossa. Mas isso muitas vezes, a maioria das vezes, não é verdade. A gente não consegue olhar as evidências, mas nosso emocional sempre acaba colocando a culpa em nós mesmos. A Sheryl, ela achava que por ela não ter feito o marido dela ir mais vezes no médico, ou ela ficava se culpando dizendo que ela deveria ter feito o marido entrar em mais dietas. Mas nada disso provavelmente teria mudado. O que acontece é que o ser humano muitas vezes se põe a culpa de muitas coisas que não estão no nosso controle. Então a primeira dica é: não se culpe por momentos difíceis na sua vida. Muitos deles, a maioria deles, vieram por coisas que a gente nem consegue controlar. Então dê o seu melhor, seja naquilo que você esteja fazendo e não se culpe, porque muitas vezes o resultado é incontrolável. A segunda característica comum é a contaminação.
A gente sempre acha em momentos ruins que aquilo que aconteceu numa parte da nossa vida vai contaminar todo o resto. E pensando dessa forma, a gente deixa contaminar em todo o resto. Então a segunda dica é utilize uma parte da sua vida que não foi afetada para conseguir trazer a sua autoestima de volta e recuperar aquela parte da sua vida que não está tão boa. A Cheryl, por exemplo, usou a vida profissional dela para aumentar a autoestima dela e conseguir fazer ela continuar e superar esse momento difícil e ser uma melhor mãe e no futuro conseguir voltar a ter um relacionamento depois da morte do seu marido. A terceira característica comum entre pessoas que passam por momentos ruins é a permanência. A gente sempre acha que aquele momento ruim vai durar para sempre. A gente sempre acha que nunca vai ter aquela luz no fim do túnel, só que a gente esquece daqueles momentos bons que tiveram antes daquilo. A vida é sempre uma montanha-russa de momentos bons e ruins. E uma frase interessante é: o seu sucesso nunca vai durar para sempre, mas o seu fracasso também nunca vai durar para sempre. Então a dica é, em momentos ruins, pense que você já teve momentos muito bons e saiba que eles vão voltar daqui a pouco. Sempre em uma noite mais escura, no dia seguinte tem um sol que ilumina tudo e melhora a nossa vida. Então lembre que a vida sim é formada por momentos bons e ruins e logo seus momentos bons vão voltar, beleza? Quarta dica, a quarta dica é: fique sempre envolto de pessoas que te ajudam. Não fique sozinho em momentos ruins. A Cheryl disse que uma das coisas que mais ajudou ela a superar foi estar junto de amigos e familiares e conversar sobre essas coisas difíceis. Ela diz que ela anotou em um papel, em um momento por mais difícil que tenha sido, ela escreveu: o Dave nunca mais vai estar com a gente no Natal. E isso, por mais difícil que tenha sido para ela escrever, ajudou ela a mentalizar e visualizar a realidade e conseguir, e por mais dura que ela seja, superar essa realidade e continuar a sua vida. A segunda história é sobre uma mulher que chama Dra. Lucy Hone. Ela estudava o que fazem algumas pessoas serem muito resilientes e outras pessoas serem menos resilientes. Ela também fazia um trabalho voluntário para ajudar as pessoas que sofreram alguma perda durante o terremoto na Nova Zelândia, que era onde ela morava. E, ironicamente, alguns anos depois, a sua filha foi fazer uma viagem de carro com a melhor amiga dela e a mãe da melhor amiga dela, até que durante o trajeto um carro desgovernado passou o sinal de pare e atingiu o carro delas, matando as três instantaneamente. O que a Lucy fez depois disso? Ela compartilha em um dos TED Talks mais vistos do mundo quais foram os 3 segredos que ela utilizou para superar esse momento tão ruim na sua vida. A primeira dica é nunca se vitimizar. Muitas vezes ela se pegava vindo com pensamentos de por que eu? Ou sou muito azarado. E ela sempre jogava esses pensamentos longe, pensando que a vida de todo mundo sofre esses problemas. E isso vai muito de encontro com aquele pensamento da Cheryl de que a vida é uma montanha-russa de momentos bons e ruins. Então sempre pensar que um momento bom vai voltar e afastar um momento ruim. A segunda dica que ela observava nas pessoas resilientes é que as pessoas resilientes elas escolhiam cuidadosamente aonde colocar seus pensamentos e sua energia. Uma frase que ela diz: não deixe o que você perdeu fazer você perder aquilo que você ainda tem. Tem uma frase de um filósofo estoico chamado Epicteto que ele diz o seguinte: a dor é inevitável para qualquer ser humano, mas o sofrimento é uma escolha. Então ela diz que ela não se deixava ficar pensando em coisas que ela não conseguia controlar. Não ficava pensando como eu queria que minha filha tivesse aqui de volta, ou eu queria que uma pessoa tivesse feito uma coisa diferente. Ela não parava para pensar em coisas que ela não conseguia controlar. Ela parava para pensar em coisas que ela conseguia controlar e agradecer pelas coisas que ela tinha. E pensar sempre nas coisas boas da vida dela. Então ela cita uma pesquisa que alguns dos seus colegas fizeram, de que nessa pesquisa pediram para um grupo de pessoas passar 6 meses agradecendo 3 coisas que tinham acontecido no dia delas, e o outro grupo não fazia isso. Depois de 6 meses foi verificado que o grupo que agradecia mostrava índices muito mais elevados de alegria, felicidade e níveis muito mais baixos de depressão. E isso mostra como que agradecer pelo aquilo que a gente tem ajuda a superar os problemas da nossa vida.
A terceira dica que ela compartilha com a gente ela sempre imaginava se aquilo que ela estava fazendo ia ajudar o objetivo final dela, que era superar aquela perda, ou ia atrapalhar. Então ela compartilha que em alguns momentos ela se sentia na vontade de ver fotos antigas da sua filha, mas ela pensava, isso vai me ajudar a cuidar dos filhos que eu ainda tenho, a superar e continuar a minha vida, ou isso vai me atrapalhar nesse momento? Então, essa é uma dica, sempre pensar naquilo que você está planejando fazer, se isso vai te ajudar a superar esse momento ruim, beleza? Então, essas foram as 7 dicas dessas 2 mulheres incríveis, eu espero que tenha te ajudado. Sempre lembre que se você estiver num momento ruim, esse momento ruim vai passar, você é uma pessoa forte, uma pessoa incrível que vai conseguir superar esse problema. E a resiliência não é algo que a gente nasce com ela, então é algo que a gente sempre tem que treinar. A gente não precisa estar num momento ruim para treinar a resiliência, mas é bom sempre ir treinando ela para que quando a gente chegue nesse momento, a gente não tenha dificuldade para superar ele, beleza? Espero que você tenha gostado das dicas, esse é o Invista-se. Se você gostou do canal, não se esquece de se inscrever ali embaixo que eu vou trazer mais dicas sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Meu nome é Lucas Abruzzese e até o próximo vídeo.